Fala torcedor e torcedora tricolor, sejam bem-vindos ao canal São Paulo Notícias 9. Inscreva-se no canal, ative a notificação e deixe o like para não perder nada do nosso soberano. Muito mais desse 3-0 aplicado pelo Botafogo no Corinthians, mas também tem um empate 0-0 para Fortaleza e São Paulo. Quem será que foi o personagem? O árbitro, né? Encontros de trabalhos distintos. Com 2 anos de Fortaleza, o argentino Vojvoda passou o Rogério Ceni e com 154 jogos é o segundo técnico que mais dirigiu o Leão do Pici. Fortaleza tem posibilidades de continuar crescendo e como tem possibilidade de continuar crescendo, eu quero crescer com Fortaleza. E é um lugar que eu lo puedo desenvolver esto. Entonces, trabajando día a día, eu sei que esto es futebol, que es resultado, que es o día a día, mas también eu sei que quero desfrutar de mi trabalho. Já Dorival Júnior, em 20 dias de São Paulo, chegou ao seu 6º jogo, ainda em busca de identidade. Nós estamos tentando encontrar um caminho, Fortaleza já tem esse caminho consolidado há um bom tempo. Acredito eu que poucas equipes conseguirão roubar pontos do Fortaleza aqui dentro. Isso é um aspecto muito importante para uma equipe que está vivenciando um momento ainda com uma certa instabilidade, porém adquirindo uma maturidade um pouco maior, uma segurança um pouco maior. Em um jogo franco, o Fortaleza chegou com mais perigo, até acertou o travessão com o Guilherme. E as ações continuaram no segundo tempo. Rafael apareceu bem em chutes de Caio Alexandre e Caleb. Em 6 partidas aí nós tomamos gol em apenas uma delas. E eu acho que esse já é um ponto muito importante, porque os jogadores estão respeitando muito os trabalhos desenvolvidos e estão interessados em buscarem correções. Quando isso acontece, é natural que as coisas melhorem e evoluam. Com a expulsão do zagueiro Brits do Fortaleza, que recebeu o segundo amarelo e o vermelho nesse lance em Caleri, o São Paulo passou a ter mais chances e quase abriu o placar nesse lance em que Nestor apareceu na frente do goleiro Kozlinski e o camisa 11 seguia tentando. Aí foi a vez do tricolor paulista ficar com 1 a menos. Rodrigo Nestor nesse enrosco com Tite. As expulsões eu acho que foram muito rigorosas, tanto para Brites como para jogador de São Paulo, para Rodrigo, para Nestor. ¿Sí? Ambos os times com 10 em campo, o Fortaleza voltou a incomodar. Caleb fez Rafael trabalhar e o goleiro São Paulino estava esperto. Não nesse lance. O Leão do Pici seguia em busca do gol. Mas a última chance do jogo foi mesmo do São Paulo com Pablo Maia. Com empate sem gols, o Fortaleza chegou a 12 jogos de invencibilidade e agora encara o Grêmio. O São Paulo está a 7 jogos sem perder, sendo 6 deles com o Dorival Júnior. Domingo tem majestoso na Arena Corinthians, onde nunca venceu o rival por lá. Em 16 jogos, foram 10 derrotas e 6 empates. É um jogo naturalmente pesado, difícil, complicado, mas um jogo que não pode fugir a essa condição. Se ganharmos, se Deus quiser, nós vamos continuar mantendo os pés no chão, com tranquilidade, buscando aí os melhores resultados na sequência e sabendo que os 3 pontos de um Corinthians são os mesmos 3 de qualquer outra partida subsequente. O trabalho de Dorival Júnior ainda está no início. 6 jogos, 3 vitórias e 3 empates, mas tendo que enfrentar problemas antigos, o calendário e a maratona de jogos. A gente sai hoje daqui. Se tivéssemos tido uma derrota com a cabeça desse tamanho, tendo que refazer uma equipe para jogar com o Corinthians. Treinamento, quando? Se nós chegaremos amanhã à noite em São Paulo. O que nós vamos conseguir fazer no sábado para jogar no domingo com o Corinthians? Então é um absurdo. E o treinador ele tem que assumir todas essas condições, porque é o primeiro que é questionado naturalmente. Vocês sabem muito bem. Quer o torcedor goste ou não, para enfrentar uma temporada de Campeonato Brasileiro, competição internacional e Copa do Brasil, os treinadores vão ter que poupar em algum momento, muito, pouco. Se a gente olhar, o Abel Ferreira com o Palmeiras faz aquela dosagem de muito sucesso, porque ele constrói o resultado, quando ele tem o resultado garantido, ele vai trocando seus jogadores e tem elenco. O Flamengo, se estivesse numa situação melhor, poderia fazer o mesmo, o Galo e assim por diante. Agora, ontem, e é por
por isso que eu tô falando no tema, o Dorival poupou alguns jogadores pensando no clássico contra o Corinthians. Fez certo? Fez certo, Loirão. Não dá pra... Assim, é óbvio que a gente quer sempre ver o melhor dentro de campo, o jogador que está vivendo o melhor momento individualmente falando dentro do campo, mas a gente também entende essa sequência de jogos e a importância que cada treinador dá pra rodada, né? O Dorival citou ali, né, a importância do jogo contra o Corinthians. Apesar dele falar que, e ele tem razão, né, que são 3 pontos, são iguais, independentemente do adversário, mas tem esse peso da responsabilidade. Eu citei aqui antes, em relação a você perder clássico. Quando você perde clássico, vamos falar na teoria, o próximo jogo é obrigatório você vencer. Porque aí você não entra naquela situação de muita cobrança do torcedor, da desconfiança. Então tem um peso diferente você enfrentar um Corinthians, você enfrentar um Palmeiras, enfim, um jogo grande, de você jogar contra o Fortaleza. O Fortaleza ontem, por exemplo, fez um jogo, acho que até um pouco melhor do que o São Paulo tecnicamente, até por estar jogando dentro de casa, mas o São Paulo teve algumas oportunidades. O mais importante, o São Paulo está mais organizado, está girando mais a bola, está conseguindo ter um pouquinho mais de tranquilidade dentro do jogo. Agora a participação do árbitro. Paulo César Zanovelli da Silva, árbitro da partida, muito confuso, na minha opinião. Expulsou o Brits primeiro, 8 minutos depois, o Rodrigo Nestor, também com o segundo amarelo, foi expulso. Não sei se não foi muito rigoroso. Tem VAR também para analisar tudo isso. Qual é a sua opinião? As duas expulsões, tanto do São Paulo quanto a do Fortaleza, para mim não mereceram ter sido expulsos esses 2 jogadores. Também teve um lance durante a partida, numa finalização cruzada do jogador do Fortaleza. O Rafael faz uma boa defesa, que foi escanteio para o Fortaleza já no final, e ele deu o tiro de meta. Então foi uma arbitragem bem confusa, Fortaleza e São Paulo. No debate mais sobre essa partida, agora eu...